Olá, hoje nós vamos falar sobre a Declaração da Independência de Israel. Todos sabemos que a independência de Israel foi no dia 14 de maio de 1948, e esta declaração ela dá início à realização de um sonho de toda a comunidade judaica de quase 2000 anos, quando os judeus foram expulsos da sua terra pelos romanos no ano 70 e ficaram em diversas partes do mundo. Nós já vimos em vídeos anteriores como se deu o processo, o mandato britânico, a Declaração de Balfour e etc. Então, a independência de Israel, a gente pode colocar que ela está dividida em 4 partes. Ela fala de uma exposição dos fundamentos bíblicos, históricos e jurídicos internacionais para a existência de um Estado judeu na terra de Israel. A segunda coisa é o direito manifesto do povo judeu de reivindicar um Estado. A declaração, o terceiro ponto, a declaração de constituição do próprio Estado. E, número 4, declarações sobre o funcionamento do Estado, entre elas, uma enumeração dos direitos do cidadão. Afirmou-se a necessidade de elaborar uma Constituição de acordo com a resolução da ONU, que concede legitimidade internacional aos Estados judeus e árabes na Palestina. O objetivo de Israel de instituir uma Constituição foi adiado indefinitivamente até junho de 1950. Então, na verdade, nós vemos que a fundação do Estado de Israel ela está baseada nos princípios do sionismo, já vimos num vídeo anterior, e agora estamos vendo a declaração. E o que acontece? Tem a cerimônia, e menos de 24 horas depois da declaração da independência de Israel, Israel estando em festa, o povo judeu feliz pelo direito à reconquista da sua terra, exércitos regulares do Egito, da Jordânia, da Síria, do Líbano e do Iraque invadiram, forçando Israel a defender sua soberania recém-recuperada em sua pátria ancestral. Aqui eu tenho como sempre, uma declaração do professor Udi Manor. Ele disse o seguinte: sobre o desenvolvimento da Guerra da Independência Judaica, ou a Guerra de 1948, para quem prefere uma linguagem neutra, pode ser lido em várias fontes na internet. O importante é como o problema dos refugiados foi criado, que permanece no centro da discussão sobre o conflito e suas soluções. Quando falamos de conflito, é o conflito árabe-israelense. Para entender a conexão entre o problema dos refugiados e a guerra, é necessário entender suas causas. A guerra, que vem como consequência da declaração da independência de Israel, nós já vimos anteriormente que, na divisão da terra, a concessão feita pela ONU para que houvesse a existência de um Estado árabe e um Estado judeu foi rejeitado pelos árabes. Então, dá início à guerra logo após a declaração da independência, e esta guerra teve 3 fases claras, a guerra de 1948. A primeira fase, ela começa no dia 30 de novembro de 1947, exatamente um dia após a resolução da ONU. E esta fase termina no dia 14 de maio de 1948, data da independência de Israel. A segunda começou no dia 15 de maio, quando os exércitos árabes invadiram o país com o objetivo de eliminar o jovem Estado judeu.
A segunda etapa terminou em 10 de junho de 1948, com um cessar-fogo declarado pela ONU. Neste ponto, o exército egípcio estava estacionado a 35 quilômetros de Tel Aviv. O exército jordaniano controlava a velha Jerusalém, e os exércitos da Síria, Líbano e Iraque foram parados perto da fronteira norte. A terceira fase da guerra começou em 9 de julho de 1948 e terminou oficialmente um ano depois. Foi o palco onde o lado judaico foi fortalecido e as forças de defesa de Israel conseguiram repelir as forças árabes em todas as frentes. A guerra terminou com a assinatura de acordos de armistício em fevereiro de 1949 com o Egito, um mês depois com o Líbano, um mês depois com a Jordânia e em julho de 1949 o último acordo de armistício foi assinado com a Síria. O Iraque também participou dos combates, não assinou nenhum acordo com Israel. Então, nós vemos como se deu o processo da independência de Israel. Não foi nada fácil. Pelo contrário, foi debaixo de muita luta, de muitas mortes, um país com um pouco mais de 600 mil habitantes, na sua maioria judeus, é atacado da noite para o dia por vários exércitos. Então, o que nós podemos tirar daí é que Israel realmente é imbatível, mas tudo isso é graças à tenacidade do seu povo, o desejo do seu povo de ver a sua terra reconquistada. E nós, por aqui, já vamos terminando este vídeo e até a próxima oportunidade, quando sempre aqui estamos falando de Israel, sua história, sua arqueologia, seu livro, que é a Bíblia, e outros temas relevantes. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.